Fala, meus amigos! Boa tarde, né? Boa tarde! Estamos aqui, gente, para mais essa live. O que é que vocês acharam aqui das luzes brilhantes aqui, ó? Gente, olha só. Estou fazendo aqui essa live. Na verdade, eu vou ser convidado, né, pela minha amiga Bianca, a advogada Bianca. E aí a gente resolveu eu transmitir, mas ela que vai me entrevistar. Então sejam todos bem-vindos. Deixa eu mudar esse filtro aqui agora que eu não sei onde é que muda. Só ver aqui, gente. Opa. Sem filtro, sem filtro. Vamos lá, então. Sejam todos bem-vindos. Cleide, Márcia. Muito boa tarde, gente. E nessa live aqui nós vamos falar sobre o reino de Deus, tá, gente? O que é o reino de Deus na visão da física quântica, na visão das cartas de Cristo, tá? Minha amiga Bianca já tá por aí. Deixa eu só colocar aqui o tema aqui, ó. Reino de Deus na visão quântica, tá? Então deixa eu só colocar aqui. Vou fixar esse comentário. Isso. Bianca, eu vou te chamar aí, tá, amiga? Sobre o reino de Deus na visão quântica. Gente, e nós vamos usar como base esse livro aqui, ó. Olha só minha amiga chegando aí. Olá, Opa, minha amiga, tudo bem? boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Deixa eu só diminuir aqui o meu som aqui. Tudo bem, amiga? Tudo bem, Então, você? obrigado pelo convite. Gente, a Bianca, na verdade, a Bianca que vai me entrevistar, entendeu? Mas aqui a gente vai conversar um pouco aqui, né, Bianca? Falar um pouco sobre o que de fato é o reino de Deus, né? Me explica só qual foi assim, qual foi. Fazer o seguinte, gente, os comentários estão bem em cima de vocês. Então, gente, olha só, eu vou tirar os comentários, tá? E aí depois a gente ativa, beleza? Beleza. Deixa eu tirar os comentários aqui, porque senão ninguém vai te ver aí, tá? Aqui é um pouco escurinho também, eu tentei pôr a luz aqui, mas não deu muito certo, não. Não, mas tá Então, bom. O que é que te como que motivou, veio, amiga, né? a falar disso? Então, como que veio essa ideia de falar disso? Eu já tinha combinado de fazer uma live com o Clayton, ele pediu para me procurá-lo no dia 26, para a gente agendar a live. E quando eu fui dormir, eu dei um comando para o meu subconsciente. Eu falei assim, olha, subconsciente, né? Eu ordeno que me dê um tema para ser trabalhado na live com o Cleiton. E eu quero a resposta amanhã. Aí, quando eu acordei 1 hora da manhã para me preparar para a live com a Noélia, que nós estamos no projeto Lives da Madrugada, eu acordei 1 hora já com aquela mensagem na minha mente. Veio assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Aí eu já, na mesma hora, mandei um direct pro Cleiton, 1 hora da manhã. A Noélia até disse assim, mulher, tu é doido, 1 hora da manhã mandando direct pro homem. Eu falei, mas era a hora que eu não tinha um papel perto para anotar, só tinha o celular. Falei, tinha que ser pelo celular. Aí eu mandei essa mensagem. Aí eu fiquei me questionando, porque depois eu fui estudar, né, Mateus 23 fala sobre isso. Só que eu fiquei assim, dando um nó na minha mente. E na hora, além de vir essa passagem bíblica, veio também assim, fala com o Cleiton para ele ver nas cartas de Cristo. Nas cartas de Cristo tem algo que está relacionado ao tema. Eu não sei, porque eu não tenho livro. Aí eu fiquei pensando assim, eu vou falar para ele, né, qual foi a mensagem que eu recebi. Eu acredito que essa mensagem, ela veio do universo, né, que a gente, através do subconsciente, entra em contato com a matriz divina. Eu acredito que a resposta veio de lá, né? E aí eu fiquei sem entender. Aí eu falei com o Cleiton, Cleiton, eu não estou entendendo muito bem sobre onde é esse reino de Deus. Aí você poderia falar para nós? A Na travadazinha visão. voltou. Vamos lá então, amiga. Bacana, legal, Bianca. Obrigado pelo convite, tá? Gente, é muito interessante, inclusive você aparelho aqui uns trechos aqui, eu estou aqui com as cartas de Cristo, tá? Estou também aqui com algumas passagens bíblicas. Eu estou escutando meu retorno, Bianca. Tem como tu baixar um pouquinho o volume do teu celular? Baixa só um pouquinho, por favor. Tem. Então, gente, por milhares e milhares de anos, né, nós fomos treinados, como eu falo, condicionados
a acreditar que só existe um mundo material. Nós nascemos e o que nos faz pensar, o que nos faz ter a consciência de que existimos é ter o sentido, a percepção. Então, eu quando nasci, abri os olhos, eu vi algo, eu toquei na mamãe, eu tive um gosto, né, eu escutei algo, e tudo isso, só um instantinho, tudo isso me fez o quê? Ter uma consciência, ter um aprendizado de que o que existe de fato é o que eu percebo. Então, desde criança, a criança, por exemplo, ela pega um pedaço de papel. Veja bem, a criança. Então, ela se identifica com aquilo. É tanto que quando você tira o papel, ela fica chorando. Por quê? Porque ela começa a identificar que tudo que o cerca faz parte da identidade. Dessa forma, Bianca, desde os antepassados, né, desde a origem do homem, o homem sempre foi condicionado a acreditar que, de fato, o que existe é o material, é o que os sentidos deles percebem. Interessante que quando a Marie Curie foi uma cientista que ela estudava junto com o marido sobre o raio-x, que ela descobriu o raio-x. E naquela época eles sabiam que existia uma onda que era invisível, que quando as pessoas colocavam a mão, por exemplo, né, diante dessa onda e colocavam um antipar, apareciam os ossos aqui, né? E ela não entendia, era algo muito fantástico, muito brilhante, né? Era uma descoberta realmente revolucionária. Só que eles não entendiam como é que essa onda funcionava e nem onde é que estava essa onda. E aí foi tanto que nessa época da descoberta do raio-x, né, muita gente passava o dia, ó, teve pessoas que passaram o dia tirando o raio-x da mão, e a mão começava a ter problemas, porque a radiação alterava, né, todo o processo celular. Mas o que de fato que aconteceu nos últimos anos? E Jesus Cristo ele veio para poder alertar o homem de que não existe nada sólido sobre o sol. Se você pegar, por exemplo, os evangelhos de São Tomé, de São Judas, os evangelhos apócrifos, né? Jesus Cristo ele falava muito sobre isso. Infelizmente, esses evangelhos foram descartados porque não era interessante naquele momento para o sistema vigente. Mas se você pegar o de São Tomé, Jesus Cristo falava em um dos trechos o seguinte: se quer me encontrar, se quer encontrar a consciência crística, pegai o pedaço de madeira e lá estará eu. Pegai o pedaço de pedra e lá estará eu. Ou seja, ele estava querendo explicar o seguinte, que dentro de cada partícula atômica, subatômica, dentro de cada pedaço de matéria, existe uma partícula divina, né? E aí, sempre o homem buscou fora. Quando Cristo, em uma das passagens, Bianca, Jesus Cristo falava assim, ó, eu vou para um lugar, né? Eu quero te levar para um lugar que você ainda não conheceu. Né? Ele falava exatamente do reino de Deus. E os discípulos, eles falavam, Senhor, nos mostra o caminho, onde é que fica esse lugar? E aí, um dos trechos aqui, ó, já vou começar lendo aqui, ele fala em Lucas, ó, certa vez interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus. Olha só, os fariseus estavam querendo quando vai se dar a vinda do reino de Deus. Ou seja, a visão deles era que o reino de Deus é um local, um lugar. E aquilo vai vir ou eu vou até ele. E aí, ó, Jesus explicou, não vem o reino de Deus com visível aparência. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem haverá anúncios. Ele aqui ou está ali. Pois o reino de Deus está dentre vós. Depois declarou aos discípulos, chegará o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. Gente, olha só, quântica pura. Eu fico falando, ó, não vem o reino de Deus com visível aparência. Ou seja, a solução para a sua vida, a felicidade, aquilo que vai preencher o coração, não está no mundo aparente, no mundo visível, no mundo material. Quando as pessoas meditam, Bianca, né, você sempre é uma pessoa que é muito espiritualizada, e quando você entra em meditação, você aquieta os seus pensamentos, você não foi para canto nenhum, você apenas acessou essa dimensão dentro de você que te traz paz, que te traz serenidade, que te traz ideias, como você tem essa intuição. É dentro da gente. E aí, Bianca, olha só que interessante. Se eu pegar, por exemplo, uma caneta dessa, pegar esse pincel aqui, e começar a fazer uma análise quântica disso aqui, eu vou chegar em um momento em que eu vou ter os elétrons, os prótons, partículas subatômicas,
E depois eu vou ter o quê? Um mar de energia. Eu vou ter um vácuo quântico. Se eu pegar uma garrafa, fizer a mesma análise microscópica, eu vou chegar onde? Vou chegar no mesmo lugar. Eu vou chegar exatamente no mundo energético que formata, que dá forma àquela garrafa. Afinal, o que é que diferencia o vácuo quântico, esse mar de energia que eu acesso através da caneta, e aquele que eu acesso através da garrafa ou através da mesa? É o mesmo local, é a mesma onda. Ou seja, existe uma onda de possibilidades que se manifesta, uma onda inteligente, que se manifesta em tudo e em todos que existe. O que é que muda, então, uma garrafa de um animal? O que é que muda, então, um animal de um ser humano? O campo organizativo, o campo mórfico, inteligente, que preenche aquele, que dá forma àquilo que existe. Eu quero dizer o seguinte, esse campo ele é inteligente, é uma inteligência. O Napoleão Hill falava, né? O Napoleão Hill falava o seguinte, ó, quando a mente concebe algo como verdade, aquilo se tornará real no mundo material. Napoleão Hill nem sabia, nem imaginava sobre física quântica. Só que ele sabia que existe uma onda maior que preenche todo o universo, que preenche cada molécula, cada célula, cada partícula subatômica e que dá forma a tudo que existe. E aí entra exatamente a chave da coisa, tá? Quando eu estou buscando muito fora algo para dar sentido para a minha vida, eu vou me perder, porque não está lá fora. Tudo começa aqui, Bianca, ó, é daqui para fora. Tudo começa aqui, a chave está dentro de você. Porque você, nós somos os seres de maior grau de evolução, nós somos a obra-prima, de fato, do divino aqui na Terra. Nós somos os únicos seres que temos consciência de que nós existimos. Quando eu olho no espelho, eu sei que eu sou o Cleiton. E essa autoconsciência nos traz responsabilidade e poder. Paralelamente a isso, Bianca, quando você entende quem você é, quando você entende a sua identidade, quando você encontra o seu propósito aqui na vida, você passa a ter muito mais poder. E aí é que entra o reino de Deus. Porque você pode ter a melhor casa, o melhor carro, você pode conquistar tudo. Mas se aqui está errado, você nunca vai ter paz interior. A sua vida nunca vai ter uma alegria verdadeira, uma alegria sincera. Consegue entender? Porém, quando eu vejo pessoas que têm poucas condições materiais, eu não sou contra nem a favor, na verdade é bom sim ter muito dinheiro, ter prosperidade, mas tem pessoas que não teriam razões materiais para serem felizes. E são pessoas serenas, tranquilas. Afinal, essa serenidade, essa paz interior, essa paz divina, ela se encontra onde? É exatamente o que Cristo queria mostrar exatamente para os discípulos. Você disse onde se encontra essa paz? Dentro de nós, né? Dentro de nós. É no aqui e agora, amiga. Se eu pedir para você agora, para agora, fecha teus olhos e sente só a energia que está dentro de você. Sente esse campo inteligente que mantém todo o teu corpo funcionando. Você entra no estado de serenidade. Se você meditar 5 minutos, você vai entrar nesse estado de serenidade, tranquilidade. Vocês estão fazendo live na madrugada, né, Bianca? Você e a Noélia. Interessante. É um horário, cara, que você sente a presença de Deus. Você sente esse reino de Deus dentro de você. Porque é o momento que tem menos energia psíquica ativa no mundo, sabe disso? É por isso que Jesus Cristo, olha só, ele ia para os montes orar quando? De madrugada. Ele ia tomar grandes decisões, ele ia fazer os seus retiros, digamos assim, pela madrugada. Ele descia do monte para tomar as maiores decisões que ele tomou, inclusive quando foi escolher os 12 discípulos. Na carta 5, Bianca, desculpa, na carta 1, olha só, carta de Cristo 1, tá? Eu vou ler aqui, ó, um trecho no qual Jesus explicava mais ainda sobre o reino de Deus, ó. Ele falava aqui, ó. É igualmente significativo que, embora eu tenha passado 6 semanas no deserto,
depois de meu batismo e tenha saído daquela experiência como mestre e curador, nenhum escritor tenha tentado descrever o que realmente aconteceu durante aquele tempo. Apenas se disse que eu era tentado pelo demônio, que estava entre as bestas e que os anjos estavam comigo. Não há a menor indicação do que aconteceu no deserto que me permitiu voltar às cidades e aldeias, proclamando que o reino de Deus está em vocês, e falar nas sinagogas com tal autoridade que os anciãos judeus ficaram atônitos. Qual foi a experiência de Jesus Cristo lá no deserto? Foi revelado para ele que não existia nada sólido, que o que nós víamos como algo material era apenas uma expressão de uma energia congelada. Lá no deserto, Cristo teve uma experiência na qual ele viu as partículas cintilantes, vibrando, e ele percebia que conforme ele mudava o estado de consciência dele, as partículas mudavam de cor. Está lá na carta 1. E por que mudavam de cor? Porque mudavam de frequência. E ele começou a entender que, de fato, o que ele via era uma expressão, era uma influência do estado de consciência dele. E foi por isso que, quando ele voltou para as aldeias, para a comunidade, ele começou a promover curas. E todas as vezes que ele ia promover a cura, ele fazia 3 perguntas. Primeiro, o que tu queres que eu te faça? Quantas vezes ele pegou um paraplégico, um cego, né, um leproso? Ele perguntava, ele sabia o que era, mas ele perguntava por quê? Porque ele queria ativar a intenção, o desejo. O que tu queres que eu te faça? Ah, Senhor, eu quero ver. E aí ele falava depois, fazer outra pergunta. Você acredita que eu posso realizar isso? Olha só. A fé, cara. E depois, seja feito conforme a tua fé. Ele falava, o poder está contigo. E agora, olha só que interessante. Ele explicava, inclusive está também na Bíblia, que ele visualizava aquele doente curado. Ele não duvidava. Ele apenas agradecia. Pai, obrigado. Eu te dou graça por esse alimento. No milagre dos pães e dos peixes, ele direcionava a intenção, a consciência ao Pai criativo, ao Pai divino, e ele simplesmente agradecia. Obrigado, Pai, pelo alimento que tu me dá para essas pessoas, que tu proporciona para essas pessoas. Obrigado, Pai, pela cura. Cara, mas nem tinha cura ainda, nem tinha alimento, mas ele já acessava aquilo. Aquilo já era real. Eu até escrevi aqui, tá escrito há muito tempo. É Marcos 11:24. Tudo que pedirdes em oração, crendo ter recebido, cultivar o sentimento que já aconteceu, esse sentimento é a energia que vai ser propagada para o universo. Assim acontecerá. Isso aqui é uma aula sua que eu anotei. Uau! Que legal, exato. E se você for ler, cara, na Bíblia tem vários trechos que mostram isso. Não duvide em seu coração, acredite que já recebeu, agradeça hoje. Então, gente, a grande chave para você acessar esse reino de possibilidades, esse reino de Deus, esse campo quântico, esse campo das infinitas possibilidades, é agradecer hoje como se já fosse real. Você tem que se sentir como se fosse real. Agora, não espere que aconteça. Ah, eu quero melhorar a minha vida financeira. Ok. Você se sente uma pessoa próspera? Vai a lugares prósperos. Não precisa comprar nada, mas vai, sinta que isso é real, agradeça, incorpore isso dentro de você. É por isso, Bianca, que é importante, às vezes, a gente se municiar de boas companhias, certo? Porque elas têm pessoas que são tão prósperas que nos colocam para cima. E quando a minha mente concebe, e aí o que é a mente? Que o Napoleão Hill falava? Mente subconsciente. E como é que a mente subconsciente ela incorpora uma verdade? Através do sentimento. Eu preciso sentir para aquilo se tornar real, tá? Uhum. Então, só continuar essa reflexão aqui. Em outro trecho, ó, olha só. Olha só, em outro trecho da carta 1, Cristo fala o seguinte, ó, eu, Cristo, apenas executei os meus chamados milagres porque percebi que o reino de Deus estava dentro de mim e que eu poderia contar sempre com meu Pai, que trabalhava em mim e através de mim. Lembre-se que você tem uma consciência individual somente porque você é um esboço
de Deus aqui na Terra. Olha só, Bianca, o poder dessa afirmação. Lembre-se que você tem uma consciência individual porque você é o esboço do Pai aqui na Terra. Gente, nós somos imagem e semelhança de Deus, cara. Nós somos parte com Ele. A grande questão é que tem pessoas, Bianca, que acham que eu tenho que ir com a igreja, às vezes eu tenho que falar com o pastor, às vezes eu tenho que falar com o cicrano, às vezes eu tenho que ir para o monte à noite. Não, não, é agora. Fecha teus olhos, aquieta os teus pensamentos, sinta Deus dentro de você, converse com essa consciência, você é uma parte dele. Olha só, imagem e semelhança dele. Isso É aí leva a emocionante, né? Emocionante. emocionante. E a gente não usa esse poder. Por quê? Porque simplesmente eu quero que outra pessoa diga o que eu tenho que fazer. Porque simplesmente eu deleguei o meu poder na mão de outras pessoas. Ora, se eu peguei a minha responsabilidade, a minha autorresponsabilidade, se eu peguei o meu poder de cocriação e eu deleguei para alguém, acabou o meu poder. Ah, minha vida está ruim por causa do governo. A minha vida está ruim por causa de Bolsonaro. A minha vida está ruim, acabou, acabou. Você apenas se fechou em uma objeção. Só, meu amigo, que a ciência está mostrando totalmente o contrário. A física quântica está mostrando o contrário. Contrário, está mostrando o quê? Que você é um co-criador. Que tudo que te acontece, ou a maior parte do que te acontece, é reflexo do teu nível de consciência. Só que nós observamos o mundo de duas formas. Com a minha consciência e com a minha inconsciência. É nossas experiências do passado que se transformaram em aprendizagens e essas aprendizagens me faz o quê? Sempre ver mais do mesmo ou atrair mais daquilo. Gente, isso é muito forte. Por E isso, quanto mais eu resisto, mais persiste, né? Fica pior. Às vezes eu tô resistindo a algo, aí aquilo vai persistir na minha vida, é pior. Eu tenho que trabalhar com aceitação. Aceitação. Não, o primeiro passo da cura, sabe, Bianca? O primeiro passo de tudo é aceitar. Se você tem uma doença e não aceita aquela doença e fica resistindo, você vai sofrer cada vez mais. Se você está um problema financeiro e não aceita que aquilo é real, você vai sofrer cada vez mais. Aceite. Quando a gente faz a rodada de FT, né? Começa aqui porque, ó, eu me amo e eu me aceito profundo e completamente. Então a cura acontece quando você se ama e se aceita. Amor e aceitação. Isso, aceitação. Porque quando eu não aceito que eu tenho um problema, eu gero mais problemas. É o que o Freud chamava de sombras. Quando eu, por exemplo, eu não aceito a minha missão de vida, quando eu não aceito o meu lugar na vida, o que acontece? Eu começo a gerar outros problemas a nível inconsciente. Até que você vai sofrer, 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 sofrer. Chega um momento que você não aguenta mais e aí você acaba assumindo o seu lugar na vida. Aconteceu comigo. Quantos anos, cara, eu negava isso que eu vim fazer, entende? E aí chegou um momento que eu não aguentava mais. Chega, cara. É isso, sim. Eu vou fazer live, eu vou começar a falar sobre isso. E aí, cara, como a vida ficou mais leve, sabe, Bianca? Então, esse poder, chamado Reino de Deus, muitas vezes ele é encoberto pelas nossas sombras, ele é encoberto pelas nossas mentiras, ele é encoberto pelas nossas armaduras. Gente, nós somos humanos. Nós vamos errar, eu erro, você também erra, nós vamos errar, nós somos pessoas vulneráveis. Porque não pode a gente parar diante dos obstáculos. A gente não pode parar diante dos obstáculos. A gente tem que persistir e continuar reconhecendo que hoje eu tenho uma visão de mundo, amanhã eu posso ter outra, e eu vou melhorando todos os dias 1%. Faz sentido, Bianca? Faz todo sentido. Ainda mais que você leu aí nas cartas de Cristo, né? Justamente na primeira carta, eu nem sabia. E aí fez sentido, por exemplo, que quando houve aquela comunicação, né? Comigo, assim, de madrugada, quando eu acordei, antigamente eu achava que eu tava ficando doida, sabe? Teve uma época da vida que eu pensava assim, eu tô ficando louca, eu escuto vozes, tá? Aí depois eu fui entendendo, do meu ponto de vista, o modo que eu interpreto, é a comunicação do Espírito Santo comigo, sabe? Eu tenho pra mim que é essa comunicação. Então, assim, foi o Espírito Santo de Deus que entrou em comunicação com a minha mente e me trouxe exatamente esse tema que a gente tinha que falar. A princípio, eu juro, não compreendi.
Depois eu fui estudando, dando uma pesquisada aqui nos livros que eu tenho, né? Não tem a carta de Cristo. E ainda fiquei imaginando, e se eu falar para o Cleiton olhar as cartas de Cristo e não tiver nada disso nas cartas de Cristo? Eu fiquei me contestando. Eu acho que é a vozinha da mente subconsciente falando, não tem nada a ver, você está ficando louco. Mas eu confiei. Interessante que nas cartas de Cristo, né? Não só nas cartas, mas na própria Bíblia, existem várias passagens, sabe? Que falam do reino de Deus. Olha só, ó, aqui na carta 6, olha só que interessante. Presta atenção, daqui a pouco deixar para comentários, viu, gente? Fiquem aí, ó. Quando eu estive na Terra, falava para as pessoas sobre o reino de Deus. Eu disse que ele estava dentro de cada um. E assim é a sua alma, é a morada do equilíbrio da consciência divina que deu para você o ser como futuro homem ou mulher. Então, ele fala exatamente disso, ó, que em outro momento, lá na Bíblia, no Evangelho, fala o seguinte, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será dado por acréscimo. Então, o foco nosso, gente, é o reino, né? E o que é o reino? É admitir quem você é assumir o teu lugar na terra, é saber qual é a tua verdadeira identidade, não o que te falaram, e não o que tua mãe falou, teu pai falou, não. Quem é você? Sem a tua história, sem o teu carro, sem a tua profissão, o que é que resta? Quem é você? E aí, quando você reconhece... Essência, né? A essência. Exatamente a tua essência como herdeiro, como uma consciência que está conectada diretamente com o Pai. E Cristo veio para quê? Para tirar essa barreira. Cristo veio para tirar essa barreira, para nos mostrar que você pode acessar essa inteligência a todo momento. É quem te mantém vivo. E aí, tudo você será dado por acréscimo. Então, quando eu busco a justiça, olha só, a justiça, o que é a pessoa justa? É você respeitar os princípios universais. É você não parar de crescer, é você não parar de se movimentar, é você sempre estar fazendo, agindo. E aí, quando eu tenho o reino de Deus, quando eu me conecto com essa inteligência, quando eu reconheço quem eu sou, e também quando eu não paro de fazer o que tem que ser feito, amiga, o resto, tudo vos será dado por acréscimo. A energia, a tua saúde, a prosperidade. O que acontece hoje com o mundo? As pessoas se desconectaram da fonte, perderam a informação, estão perdendo a saúde, estão perdendo o sentido de viver. E o que é o reino de Deus, em outras palavras? O amor comunicado antes palavras e ações. O que está fazendo aqui? Está amando essas pessoas, está entregando, está transbordando. Eu queria só ler aqui, antes de passar para as perguntas. Eu estava lendo hoje isso aqui, né? E fez todo sentido com o tema da nossa live, na carta 5. Cristo falando, olha só, o que é que Cristo fala? Tudo espiritual e invisível, visível ou imaginado, é consciência e conhecimento. A natureza primária e abrangente da consciência é o conhecimento. Não é possível ter consciência e possuir o conhecimento. Tudo que você vê, toca, ouve, sente, sabe é consciência tornada visível. Gente, tudo tem uma inteligência. O que você está percebendo do mundo é uma consciência informacional, um potencial de energia que foi colapsado em matéria. As situações, circunstâncias, tudo que você passa são situações quânticas sendo manifestadas no mundo material. É o que ele fala, ó. Não há nada no universo que não seja consciência tornada visível. Cleito, e essa consciência ela é manipulada a todo momento, pelo que você pensa, pelo que você sente, pelos seus desejos e intenções. E ele fala, ó, a dimensão universal de consciência em equilíbrio é um estado de silêncio e de quietude. Uau, é o reino de Deus, olha só. A dimensão universal de consciência e equilíbrio é um estado de silêncio e quietude. Meditação. Quando você medita, você entra em estado de ponto zero. Quando você sai da tua história, quando você sai desse fluxo de pensamentos, você entra nesse estado de ponto zero, onde você entra em estado de quietude e que você passa a se aproximar da tua essência. É daí onde tudo começa.
Era o que o Einstein falava, estado de ponto zero. Isso é magnífico, porque é naquele momento que eu tenho o meu maior poder em atividade. É quando eu saio do pensamento. É um paradoxo, porque as pessoas buscam suas soluções aonde? No campo do pensamento. Só que o pensamento foi que gerou a maior parte dos nossos problemas. O Einstein, ele falava o seguinte, ó, não se pode resolver um problema do mesmo nível que foi criado. E a maioria dos nossos problemas, Bianca, foram criados pelos nossos pensamentos. Então eu tenho que sair do pensamento, elevar minha frequência, ou seja, no momento em que eu estou meditando, automaticamente eu já saio desse campo mental, que me estressa, que me deixa preocupado, que me deixa ansioso, e ali começam a se aparecer as soluções. Fantástico, né, Verdade. amiga? Muito legal. Deixa eu ativar aqui os comentários aqui. Opa. Quer falar alguma coisa? Então, como você me disse que tem um compromisso às 14 horas, eu já quero antecipar os agradecimentos, né? Então, assim, eu espero que tenha feito sentido para você, assim como para mim, espero que tenha feito sentido para todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, daquelas que ainda vão nos assistir mais tarde, né? Porque agora estão trabalhando. Porque, assim, essas informações aqui passadas, em poucos minutos, né, que nós tivemos aqui juntos, eu tenho certeza que são valiosíssimas, tanto para mim, quanto para você, quanto para outras pessoas. E, assim, eu só tenho a te agradecer a Deus, né, por eu ter te conhecido, por ter colocado você no nosso caminho, falo no nosso, representando todas as pessoas que estão aqui. Porque você é um ser iluminado, Cleiton. Você é muito, muito iluminado, não é puxando saco não, mas você está muito próximo de ser um anjo de Deus, sabe? Você já não é um anjo de Deus. Você tem feito a diferença na minha vida e na vida de muitas pessoas, e bendita a hora que você se sentiu muito incomodado e resolveu abandonar seu emprego público, porque você tem muito a contribuir, tem contribuído muito. Então, assim, certas dores na vida da gente a gente não compreende. Com o passar dos anos a gente vem a compreender. E a dor que você passava lá atrás naquele momento, ela proporcionou a nós um presente de Deus nas nossas vidas, né? Você é uma pessoa que faz toda a diferença, não é só na minha vida não, é na vida de muitos. Eu sou muito, muito grata a você. Muito obrigada por disponibilizar esse seu tempo precioso aqui conosco nessa tarde. Muita gratidão, meu amigo. Obrigado, Bianca. Bianca, eu queria aproveitar, né, e você falando sobre essa questão de anjos, né? Gente, há 4 anos atrás eu era um cara muito problemático, cheio de problemas, pessoa ansiosa, estava fazendo terapia, de vez em quando eu faço, fazer terapia é muito bom. E eu apenas assumi, certo? É uma resistência. Muitas pessoas hoje estão sendo incomodadas. Eu vi aqui, por exemplo, a Bruna, vi aqui a minha amiga Isabela. São pessoas que estão sendo chamadas para um novo momento na vida, né? Não que elas tenham que deixar o que elas fazem hoje, mas você, por exemplo, está fazendo lives, você com a Noélia, com outras pessoas que me acompanham, e eu percebo que existe um chamado, certo? Para as pessoas compartilharem essas informações. Não só de física quântica, mas a tua história, Bianca, é única, a história da Maria é única, a história da Aline é única. Nós temos história. E as pessoas querem aprender conosco, porque eu já errei e eu ultrapassei alguns obstáculos, eu quero te ensinar. Você não precisa cair no buraco que eu caí. Você não precisa passar 10 anos aprendendo algo, que eu demorei 10 anos, porque eu posso simplificar para você dentro da minha linguagem, assim como a Bianca, assim como a Maria, assim como a Fernanda. Então, amiga, parabéns também, não para, tá? Sei que você tem aí, você é advogada, mas nada impede de você ser... Eu falo sempre, sabe, Bianca, que muitas vezes a gente está em busca da profissão. Antigamente é muito isso, né? Ah, vou ser engenheiro, médico, advogado, mas hoje, sabe qual é a profissão do futuro? Vai ser a tua história, a minha história de vida, a minha expertise, as minhas habilidades, vai ser a profissão do futuro. Eu vou apenas contar um pouco sobre mim, sobre o que eu aprendi, sobre as minhas experiências como pai, como marido, enfim, como coach, como físico. E é isso, não precisa, gente, você se encaixar numa caixa. Ah, eu vou ser coach, eu vou ser terapeuta. Não, você é você, ponto final.
Você é essência divina e ponto final, entendeu? Cuidado para as pessoas aí que estão assistindo, não tá buscando a profissão. Inclusive, ó, existe aí uma linha de pensamento que as faculdades elas vão tender a se acabar daqui a um tempo. Por quê? Porque o conhecimento vai ficar tão acessível, e as pessoas não vão perguntar mais sobre a tua profissão. Elas vão perguntar o seguinte: em que você pode me ajudar? Cleiton, em que você pode me ajudar? As pessoas, Bianca, nem perguntam mais com a minha formação, o que eu faço, elas querem apenas o quê? Resultado. Cleiton, você já ajudou alguém? Já? Pode me ajudar? Vamos lá, entendeu? Então, amiga, obrigado aí pelo convite, estamos juntos, parabéns, e não para, Obrigada. tá? Vai ficar gravada, viu? Vai ficar gravada a live no meu GTV, tá bom? Gratidão. Obrigado, gente. Bom almoço aí para quem não almoçou ainda. Tchau, tchau. Tchau.